Paz do Senhor, aqui pastor, aleluia. Eu quero deixar um texto, capítulo 21 de Mateus, no versículo de número 30, a Bíblia diz o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso quem disse foi Jesus. Nós vivemos a degradação, a era da degradação moral, ética, cristã, não só no Brasil, mas no mundo. Nós vivemos a inversão do que é profano, hoje tem valor mais do que o que é santo. Ou seja, o que é santo está sendo convertido em profano, de forma que a igreja do século XXI não sabe mais discernir a ponto de saber distinguir o que é santo e o que é profano. Desafio aos senhores, você que me ouve, os inscritos desse canal. Falar em inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, eu quase não falo sobre isso. Eu desafio aos senhores que estão inscritos no meu canal, não aqueles que vêm aí revoltados, isso aí não vai mudar nada, eu vou continuar pregando. Eu desafio os senhores, façam uma pesquisa, procure aos irmãos que lhe cercam, pergunte a eles o que é santificação. Faça essa enquete, espalhe essa enquete na igreja. Olha, eu quero saber o que é santificação. Pergunta para um, pergunta para outro, o que é santificação? Você verá que a maioria esmagadora não sabe definir. Quando muito, talvez conceitue, mas não sabe definir o que é santificação. Até porque hoje está difícil discernir, distinguir o santo do profano. Esse texto de Jesus ele é muito atual, quando ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Que é isso? Se um pastor hoje, na atualidade, em pleno século XXI, chegar numa igreja e dizer isso no púlpito, no mínimo ele será proibido de jamais retornar àquele púlpito. Mas quem disse isso aqui foi Jesus. Então, no mínimo, esse pastor ou esse profeta que disseram uma frase dessa, se dirigindo à igreja, à câmara da igreja, aos pastores da igreja, o profeta que proferiu uma palavra dessa, no mínimo, ele não poderá retornar a esse púlpito. No máximo, ele pode até apanhar, sair de lá expulso, debaixo de pancada, porque essa igreja atual, ela não aceita esse tipo de palavra. Mas Jesus foi quem disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em ninho de ladrão, em covil de ladrões, em lugar onde se reúnem bestas feras, gente ruim. É isso que Jesus está dizendo. Nós vivemos isso, a degradação total, ética e moral da igreja, onde já não se consegue mais discernir quem é quem, não há mais como distinguir, não se sabe mais o que é santo nem o que é profano. Faça esta enquete e descubra. Faça, pergunte para o seu próximo, pergunte para os pastores, profetas, o que é santificação? O que você entende por santificação? O que é ser santo? Faça, você vai se surpreender. Hoje, as igrejas estão numa degradação tão grande
que nada mais é proibido, até porque não se sabe mais qual é o verdadeiro significado de pecado. Não há mais conceito para pecado. Daí o porquê as igrejas agora estão cheias de teatros. Teatros. Cristãos agora estão se formando agora em atores, atrizes, teatros. Desde o teatro dramático ao teatro cômico. Comédia nas igrejas. E comédia com os textos bíblicos. Temos também as danças. Irmãos estão indo para academias de dança para aprender a dançar, para dançarem na igreja. Ou está indo para a academia de dança para se formar em professor de dança, para dar aula de dança na igreja. A que ponto chegamos? Nós estamos nessa degradação total, aonde homens e mulheres estão fazendo grupinhos de coreografia de dança, 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá, sem falar na sensualidade das roupas, na transparência, nas roupas curtas, nas roupas apertadas, que eles sempre insistem em dizer que isso não tem nada a ver. Nós estamos vivendo hoje momentos difíceis do Evangelho. Nós temos boates gospel. Os irmãos terminam o culto, vai para uma boate gospel, um lugar muito escuro, de paredes pretas. Já não bastasse este lugar ser escuro de paredes pretas e se chamar boate gospel, nós temos as igrejas pretas, diga-se de passagem. Então nós temos as boates gospel também hoje para esses cristãos cujos nomes com certeza não estão no livro da vida. Nós temos também os atletas de Cristo enchendo as igrejas. Atletas de Cristo das mais variadas ramificações esportivas. Nós temos atleta de Cristo do futebol, atleta de Cristo do jiu-jitsu, do kung fu, da capoeira. Eu já falei sobre isso aqui, que são demônios que inspiram essas pessoas nas artes marciais. Mas há quem diga que isso é apenas um esporte e que o Senhor Deus está neste negócio. É fácil dizer. Eu quero ver provar. E depois, no fim, você se encontrar com o Todo-Poderoso e ele dizer para você, na sua face, que você estava sendo usado pelo diabo e enganado por ele e que preferiu continuar enganado por ele a ouvir este profeta que te alerta hoje. Então, nós temos os atletas de Cristo, nós temos aí Kung Fu, nós temos aí corredores, nós temos aí lutadores de boxe, mas eles dizem que são, atletas de Cristo. As igrejas hoje terminam o culto, o pastor já forma o time ali para ir jogar amanhã na chácara. É os pastores contra os diáconos, os presbíteros contra os evangelistas. Vamos ver quem ganha, 2-2, 3-3, e faz até apostinha, até bolão dentro da igreja para ver quem é que vai ter sorte, um joguinho de azar ali, para ver se é o pastor, o grupo de pastores que vai ganhar do grupo de diáconos. E assim é a igreja atual do século XXI. Nós temos também os clubes gospels, onde os irmãos vão para lá para ficarem nus, as irmãs, os irmãos, tomarem banho de piscina, jogarem bola, enfim, um futebolzinho, um voleibol. Irmão, nós somos gente, É verdade, você é gente. Aliás, você é crente natural, como disse Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 2, 14. Ele diz que o crente natural, ele não pode discernir as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente. Eu fui convidado para ir para um retiro, e eu fui para o retiro. Eu imaginei que o retiro era para se retirar das coisas do mundo e buscar o Senhor, em oração, no monte, oração, louvor, jejum, e eu fui com esse grupo de irmãos, com essa igreja, determinada igreja. E quando eu cheguei lá, de repente eu ouvi as irmãs puxar calcinha, biquíni de banho, sutiãzinho, as irmãs trocando de roupa, os irmãos botando shortzinho, biquíni de banho, puxando bola, armando rede, jogar voleibol, jogar bola. E eu fiquei parado olhando e fiquei perdido. Uai, é um retiro? E eu entendi logo que era um retiro da presença do Senhor. Então todos estavam lá para se divertir e para fazer o que o mundo queria. E ainda faziam chacota de mim. Eu era o estranho. É verdade, eu era o estranho. E diziam, mas você não vai ficar como nós? Eu disse, não.
não vou ficar como vocês, porque eu já vim de lá. Eu já vim de lá e para lá não volto. Mas existem os clubes gospel para crentes. Nós estamos vendo isso ocorrer nas igrejas 24 horas. Mas ninguém sabe mais discernir o que é pecado. Ninguém sabe mais distinguir entre o santo e o profano. Tamanha é a cegueira da igreja, da suposta igreja de Cristo, que de Cristo não é, com certeza, e não tem nada dele. Nós, quando chegamos final de ano, nós vimos crentes simplesmente encher a cara de vinho, encher a cara de cerveja, curtir ano novo em beira de praia, vendo fogos na praia de Copacabana, nas praias das suas cidades litorâneas que existem por aí, tudo cheio do vinho. É porque pode. Um vinhozinho, uma cervejinha, gospel, claro. Pode. Então eles estão dessa forma. Chega final de ano, começa a depredação, pior ainda, desse evangelho já tão flagelado. Aí vem, quando entra o ano novo, nós temos o carnaval. Agora é carnaval, dia 24 e 25, se não me engano. Agora de fevereiro é carnaval. Como se não bastasse o covil de ladrões em que se tornou a igreja, nós temos agora as escolas de samba evangélicas, as escolas de samba gospel que vão para as avenidas sambar, as irmãs sambam, os varões sambam, os jovens sambam, as crianças sambando na escola de samba gospel, escola de samba de Jesus, mas deve ser de Genésios, de Jesus não é. Jesus nunca teve escola de samba, os discípulos nunca desfilaram, os discípulos nunca formaram grupos para estarem em boates, teatros, ou estarem em cinemas, ou estarem sendo atletas. E olha que o atletismo já existia. O atletismo é um dos esportes mais antigos na Grécia Antiga, já existia. E nem por isso os apóstolos, nem os discípulos eram atletas. As lutas também já existia, Paulo fala sobre isso, mas nem por isso nenhum dos apóstolos se envolveram com esse atletismo, com esse esporte da época. Por quê? Porque eles eram igrejas. Você entendeu isso? Eles eram igreja. Tá ok? Então, hoje nós estamos agora entrando no carnaval. Pode ter certeza. Vai estar lá, escolas de samba gospel, escola de samba supostamente de Jesus, mas não é de Jesus, é de Genésio. Nós vamos ter também as quadrilhas. Mês de julho, as quadrilhas, os arraiás de Cristo também vão aparecer nas igrejas. As igrejas fazem os arraiás. Está lá os irmãos fazendo aquelas duplinhas, correndo para um lado e para o outro, fazendo todo aquele comando igual é feito nas quadrilhas juninas e julinas mundanas. É essa igreja atual que se diz igreja de Cristo, igreja do Cordeiro, uma igreja que se tornou covil de ladrões, igreja que se tornou ninho de bandidos, de homens e mulheres que nada, mas absolutamente nada tem a ver com Deus, mas eles virão aqui no meu canal para encher a paciência e dizer: para de julgar, ô irmão, você está julgando. Eles virão aqui com a cara mais deslavada, os zumbis do evangelho, esses que fazem parte desse covil maligno e que não entrarão no reino, virão aqui para encher a paciência. Pode ter certeza que estes são os tais que fazem parte desta degradação total, dessa imundícia total. E isso inclui-se pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, cantores, cantoras, profetas. Todos fazendo parte deste covil de ladrões que se instalou dentro das igrejas mundanas, que nada tem a ver com o Senhor. Mas vou deixar dois textos aqui. Eu vou deixar Provérbios, capítulo 8, e no versículo 36, ele diz assim: todavia, aquele que decide se afastar de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte.
todos os que me desprezam amam a morte. Aqueles que se afastam de mim, a si mesmo se flagela. Você não precisa nem de Deus para te destruir. Você está se autodestruindo. Aqueles que me desprezam, diz o Senhor, estes amam a morte. E o Salmo do número 9, no versículo a partir do texto 15, a Bíblia diz: as nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelos juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, aqueles que não quiseram Deus, aqueles que não conheceram a Deus, serão lançados. Ele diz, e os que se esquecem deles, é aqueles que o conheceram, mas se desviaram. Ele diz, tanto os ímpios quanto aqueles que se desviaram, tanto os ímpios quanto aqueles que esqueceram de mim, serão lançados no inferno. Você acredita nisso? Ou você acha que isso aqui é lorota? É lamentável. Mas o Senhor, como ele entrou no templo naquele dia, em Mateus 21 registra que ele entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, expulsa todos os cambistas da sua casa, o Senhor novamente fará isso, mas desta vez ele tirará esse povo, não só da igreja, não só do templo, mas cortará eles do seu reino, de forma que os tais não poderão entrar num reino que é santo, num reino que é puro, aonde lá não pode haver e nem entrar contaminação alguma. Oh, meu amado, ou você desperta, ou você ficará aí. Porfiai por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar.